Caro colegas, caro colega doutor nutricionista, caro colega doutor estudante de nutrição, ou até para você que pretende fazer nutrição, né? Aqui eu falo sobre nutrição propriamente dita, sobre a faculdade de nutrição, sobre a prescrição de plantas alimentares. Meu nome é Eduardo, eu sou autor do livro Dietoterapia para Nutricionistas. Ele está à venda no Hotmart e eu vou deixar no primeiro comentário fixado o endereço para comprá-lo caso você tenha interesse. Nesse livro eu resumi quase 30 diretrizes oficiais, abordando diversas fases da vida e as patologias mais comuns, né? Dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, obesidade. Abordei desde de crianças menores de 2 anos, para crianças maiores de 2 anos, adolescentes, adultos e para a população idosa, né? Então, essas 30 diretrizes, quase 30 diretrizes, né, são bem extensas, tudo. Se você quiser conferir alguma coisa que está no livro digital, tem no final do livro o endereço para acesso gratuito de cada uma delas. Mas se você não quiser lê-las, eu as li e resumi para você nesse livro digital. Eu trabalho com nutrição esportiva, emagrecimento, e também sou pós-graduado em pós-graduação Lato Sensu, né, em prescrição de fitoterápicos. Tem um outro vídeo, se você tem interesse de prescrever fitoterápicos, se você é nutricionista ou estudante e quer saber quais as exigências legais para a prescrição de fitoterápicos, assista o outro vídeo sobre fitoterapia. Já está aí no canal, tá? Se quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo meu Instagram ou pelo meu WhatsApp, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre termos de cunho religioso pelo nutricionista. Então a gente vê às vezes alguns profissionais na melhor das intenções, né? Até nas redes sociais eu percebo, a alimentação ideal é a comida que Deus fez, ou vai com Deus, qualquer termo de cunho religioso pelo nutricionista, se isso é aceitável, não é, né? Então vamos falar um pouquinho. É importante que nós saibamos que, obviamente, o nutricionista, como qualquer ser humano, tem o direito às suas crenças, à sua fé, à sua religião, à sua espiritualidade, né? Mas a gente lembrar que no momento da consulta, o que nos interessa não são as nossas crenças, mas as do paciente. Então, se eu começo a fazer conselhos baseados nas minhas crenças, eu posso estar desrespeitando o paciente, né? Mesmo que na maior das intenções. Vamos dar uma olhada aqui o que diz o Código de Ética e Conduta dos Nutricionistas. Olha aqui o artigo 3º, que interessante. Isso daqui é uma obrigação nossa. É uma obrigação ética. O nutricionista deve desempenhar suas atribuições respeitando a vida, a singularidade, a pluralidade, as dimensões culturais e religiosas, de gênero, de classe social, raça e etnia, a liberdade e diversidade das práticas alimentares, de forma dialógica, sem discriminação de qualquer natureza em suas relações profissionais, né? Então, se eu falo uma comida que Deus fez, e se eu estou com um paciente ateu, ou um paciente que acredita que determinada comida Deus fez, mas ele não deve consumir, né? Eu imagino que para um
Para um vegetariano que acredita num Criador, ele acredita que os animais foram feitos pelo Criador, por Deus, mas não que ele deve consumi-los. Então, nós nutricionistas devemos evitar esses termos em respeito ao paciente, às suas crenças. A gente deve guardar as nossas crenças, convicções religiosas, filosóficas, ideológicas, políticas. Nós devemos guardar para nossas relações mais íntimas com amigos. Eu quero falar sobre isso. Eu sento lá para tomar um café com um amigo e converso sobre isso. O paciente é importante que eu saiba no que ele acredita, como ele vê a vida, né? E é claro que nós vamos reforçar essas práticas. Eu não estou dizendo que não, né? Nós temos, por exemplo, a diretriz sobre hipertensão. Ela tem um capítulo específico para espiritualidade e religiosidade. Então, se sabe que a espiritualidade ela tem impacto positivo nos níveis pressóricos, porque ela impacta a qualidade de vida. Mas o que é espiritualidade? Aqui se refere à diretriz. Vamos ler direto a diretriz. Espiritualidade é definida como um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida, de relacionamento intra e interpessoal, sendo passível de mensuração. Ela pode ser medida, né? Então, esses valores, eles impactam positivamente a minha vida. Eu tenho uma visão positiva das situações. Eu acredito que as dificuldades eu vou conseguir superá-las, eu vou conseguir resolver os problemas. Eu sei que a vida apresenta problemas, mas eu acho que a vida é boa. A vida é boa de se viver. Esses valores que eu tenho, eles são importantes. É claro que eu não vou pregar nenhum tipo de religião para o paciente, muito menos obrigá-lo a ter esse ponto de vista. Mas eu posso sugerir, né? Imagine que o paciente ele tem uma religião em que seja normal a prática de meditação. Eu posso reforçar essa prática, porque a gente sabe, por estudos, que a meditação traz benefícios para a saúde do indivíduo e para o bem-estar. Então eu posso reforçar. Eu sei que o indivíduo, quando ele não está bem, ele faz orações, ele vai à sua igreja, né? Por mais que a espiritualidade, aqui de acordo com a diretriz, difira da religiosidade, eu posso sugerir. Agora ele está me trazendo a crença dele, então eu posso falar. E nesse momento que você está passando tensão, a oração te ajuda, porque ele já falou que ele ora, né? Agora, se o paciente traz, por exemplo, um ateísmo, tudo, eu não vou pregar nada para ele. Mas existem ateus que, por exemplo, meditam. A meditação não é feita só por religiosos. Existem ateus com uma visão muito positiva da vida e das coisas, e tem valores morais, tudo. Isso não tem a ver com crença, com religiosidade, né? Então eu não vou sugerir religião nenhuma, mas vou reforçar essas práticas. E aqui na diretriz, ela fala que assim, a espiritualidade difere da religiosidade. Olha aqui, difere da religiosidade. Quando ela fala isso, é óbvio que ela também não está contraindicando nenhuma religião, mas ela está dizendo que você pode ter um nível de espiritualidade sem religião. Por exemplo, a religiosidade pode ser conceituada como quanto um indivíduo acredita, segue e pratica uma religião. Então, aquele indivíduo que acredita, segue e pratica uma religião, é certamente um indivíduo muito religioso. Mas talvez ele não tenha esse grau de espiritualidade que é benéfico para a saúde em geral e para os níveis pressóricos. Lembrando que essa diretriz é de hipertensão arterial sistêmica. Então,
tudo em relação a níveis pressóricos. Mas a gente sabe que todas as recomendações que têm impacto positivo nos níveis pressóricos são recomendações que melhoram a expectativa e a qualidade de vida, a qualidade e a expectativa de vida do paciente, tá? Então, pratica uma religião definida, por sua vez, a religião como um conjunto multidimensional que inclui crenças, comportamentos, dogmas, rituais e cerimônias que podem ser realizados ou praticados em contextos públicos privados. Aqui ela está falando que difere da religiosidade, mas pode estar junto também, né? A pessoa pode encontrar esse nível de espiritualidade em sua religião. E se não encontrar, se ela são coisas mais dogmáticas, tudo, também não tem problema. Nós temos que respeitar o paciente, como ele é, como ele vê o mundo, como ele fala, né? O linguajar, nós temos que falar bem. O paciente, ele fala do jeito dele. Nós temos que nos esforçar para entendê-lo e para falar a língua dele. Mas o cuidado com erros de português, o cuidado com termos chulos ou às vezes muito técnicos, deve ser nosso, né? Então vamos lá aqui, ó. O bem-estar espiritual e o cultivo de sentimentos edificantes podem ter efeitos benéficos na saúde cardiovascular, né? Aqui você vê, ó, estamos falando de saúde cardiovascular, com redução do risco cardiovascular, né? O risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e menor prevalência, né? E menor prevalência de hipertensão arterial. Então, veja bem que tem uma diferença grande entre usar termos religiosos de acordo com a minha crença e reforçar a crença do paciente, né? A gente pode falar, você tem alguma religião? Você ora? Você medita? Não, eu não oro nem medito, eu não gosto, tá bom. Você tem um grupo de amigos, tal. Por quê? Porque a vida social, ter amigos tem impacto benéfico na qualidade, na expectativa de vida. Tem muito impacto positivo. Então, às vezes, a pessoa não gosta de religião, não gosta nem dos termos de espiritualidade, mas ela gosta de se reunir com os amigos, de jantar junto, de bater papo, Isso é muito importante. Aqui hoje nós estamos falando especificamente de religião e espiritualidade, mas a gente vai ver que uma vida saudável, ela requer um conjunto de atitudes, né? Nós estamos focando nisso, mas claro que na nossa área, uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, a prática de exercícios físicos e por aí vai, tá bom? Então, lembrando, eu tenho minhas crenças, eu tenho minha ideologia, eu tenho minhas convicções, eu posso ser até apaixonado por um líder partidário ou por um partido político. Mas a minha opinião, a minha crença não deve fazer parte da consulta, mas sim a do paciente. Você já pensou se eu dou uma opinião? Eu já passei por isso muitas vezes. Eu estou no médico, ele começa a falar de política. E eu falo, ixi, eu não gosto desse político que ele ama. Será que isso tem algum problema aqui? Não me senti bem. Tira até a credibilidade do profissional, né? O profissional parece estar tentando enfiar a goela abaixo uma verdade que é dele, né? E para nós interessa a verdade do paciente, a crença do paciente. Por tudo que o paciente quiser trazer para a consulta, nós vamos olhar sem preconceito, né? A gente viu aqui no Código de Ética, ó, sem discriminação de qualquer natureza em suas relações profissionais. Então, se você tem preconceito com algum tipo de religião
partido político, voto. Se você não conseguir olhar sem discriminação, você pelo menos silencia isso na consulta e não deixa o paciente perceber, né? Agora, ouvir a opinião alheia, concordando ou não em respeitar, é um sinal de maturidade e, como nós estamos vendo aqui, de ética profissional. Tá bom? Obrigado, por hoje é só, até a próxima.